Olá, no Caminhando e Contando de hoje, eu tenho o prazer de ter aqui o poeta, escritor, Wilson Pereira, meu conterrâneo, quer dizer, nasceu em Coromandel, né, Pereira? Mas foi criado em Patos de Minas. Criado em Patos. Criado em Patos. Então é uma honra para mim ter o Pereira aqui, que tem uma história de vida fantástica e tal. E eu vou deixar e pedir ao Pereira que se apresente, porque fica mais simples e mais direto ele se apresentar. Minha trajetória em primeiro lugar, eu sou de uma família humilde e vivi um bom tempo em fazenda, apesar de que era uma fazenda próxima da cidade, e eu ia estudar, fiz o meu primário no Grupo Marcolino de Barros, creio que você também tenha estudado lá. Não, eu estudei em Presidente Olegário, meu pai era prefeito na época, eu estudei lá. Mas o Marcolino de Barros, né, foi uma escola de referência. E na minha adolescência eu descobri o prazer da leitura. Não aquela leitura, digamos, imposta pelo professor, você vai ter que ler um livro para responder uma prova, ou tal, fazer um questionário. Mas eu ganhei uma coleção de livros, tinham muitos poemas e tal, e crônicas e contos, e eu comecei a ler aqueles textos e fui me entusiasmando. O Luiz Carlos, eu tive digamos, um fato, um episódio que foi muito importante na minha vida, e eu sempre cito com muita referência, com muita reverência, o professor Altamir Pereira da Fonseca. Eu estudava no colégio estadual e me lembro que ele pediu uma redação, e na época eu era um aluno muito tímido e um aluno medíocre, né? A palavra medíocre preciso a gente ter sempre atenção, que ela vem de médio, né? Embora muita gente deteste ser chamado de medíocre, mas eu era um aluno medíocre. Mas eu já tinha começado a minha, digamos, a minha jornada de leitor, sabe? Porque eu tinha ganhado de um irmão meu uma coleção de livros que tinha muitos poemas, e eu comecei a ler aquilo e tal. E eu fiz uma redação em forma de versos. E o Altamir me chamou e disse: "Ô menino, quem te ajudou a escrever isso e tal?" Mas não, fui eu mesmo. E ele começou então, olha, você tem talento e tal. E começou a me emprestar livros, ele me chamava na casa dele, tinha uma biblioteca enorme, uma biblioteca pessoal muito variada, e ele me emprestava livros, me indicava e tal. Mas esse fato ele é marcante para mim e eu gosto de citar. Tá? Eu vou inclusive aproveitar para acrescentar aqui, se você me permite, o seguinte: quando você fala no professor Altamir, você estudou no estadual, eu também estudei, ele foi nosso professor de português, você sabe que o Altamir, né, para mim também é um ícone, né? Porque foi um grande professor de português, talvez um dos melhores que eu tive, e eu tinha também uma tendência, né? Eu acabei indo para o lado do jornalismo, né, e tal, mas eu tinha uma tendência a escrever, mas aquela coisa que você nasce mais ou menos com você. E eu não lia poesia. Aí o que acontece? O Altamir, a gente estava no primeiro C, já era repetente. Eu era um aluno péssimo aluno. Mas o Altamir, vou me permitir contar isso aqui, o Altamir me deu para nós, para mim particularmente, eu tomei como um castigo, decorar os Lusíadas. Boa. Lusíadas, quer dizer, quantos versos, lá, 1800, não sei quanto, é um negócio de louco, né? É brincadeira, né? As armas e os barões assinalados e tal. E aí, com isso, Pereira, eu considero, né, o Altamir um grande incentivador da minha leitura de poesia, entendeu? Porque eu comecei a gostar, falei, cara, que negócio interessante que são os versos e tal, mas eu era muito de ler gibi e romances, né? Então, só para te interromper, estou fazendo minha homenagem ao Altamir aqui e tal, e mandar um abraço para ele e tal, e deixar o meu amigo prosseguir aqui E depois eu entrei no Centro Cultural Rui Barbosa, que é uma entidade que reunia
principalmente jovens que gostavam de música, de literatura, de arte e tal, se encontrava essa turma num sábado à noite, e ali as pessoas apresentavam seus textos, alguns tocavam suas músicas. É muito sarauzinho. Eu me lembro, parece que até o Ivan Noé, seu irmão, apresentou as músicas lá e tal. E lá eu conheci também o professor Ricardo Marques, que era poeta, bom poeta e muito entendido em literatura, que também me estimulou muito, me ajudou muito corrigindo textos meus, sugerindo alterações e tal, indicando leituras. Me levou para alguns encontros de escritores mineiros, quando eu não tinha nem o primeiro livro publicado ainda, apenas alguns poemas aqui, ali no jornal e tal. E então assim eu fui, em 1974 eu publiquei o meu primeiro livro de poemas, Escavações no Tempo, com o qual eu já tinha ganhado uma menção especial no concurso Fernando Quinalha da UBE, União Brasileira de Escritores, no Rio de Janeiro. Sim. E inclusive fui receber esse prêmio, conheci lá o Altran Dourado, Origens dessa e tal. O Altran Dourado, inclusive, eu não sabia, logo após a premiação, teve um almoço, ele veio me contar, que prazer, um conterrâneo meu aqui. Ele é de Patos, nasceu em Patos de Minas. Por acaso o pai dele parece que era juiz e tal. Então foi assim, né? Eu comecei a escrever e esse gosto pela leitura me levou a fazer um curso de letras. Depois fiz o mestrado aqui na UNB, em Brasília, e não parei mais, né? Então a descoberta da leitura transformou a minha vida. Quer dizer, sem a leitura eu não teria sido um professor universitário, eu não teria passado no concurso como da Câmara Legislativa, e eu não teria me tornado um escritor, né? Então eu devo isto à leitura. Por isso hoje eu faço um trabalho, Luiz Carlos, de às vezes frequentar escolas que muitas vezes adotam meus livros para leitura, né? E me convidam para ir conversar com as crianças, os jovens, e eu vou e falo além dos meus livros, né? De comentar, de ouvir o que eles querem saber, eu falo dessa minha experiência. Sim. E como que é feito esse trabalho? Ocorre da seguinte forma, Luiz Carlos, às vezes, tanto escolas particulares quanto escolas da rede pública, às vezes adotam livros meus, sabe? Eles têm programas de leitura, né? Então, já fui, por exemplo, Colégio Marista, Mackenzie, Santo Antônio, muitos outros aqui, mas muito em escola pública também, sabe? E aí a professora ou a coordenadora tal me liga e agenda uma data e eu vou lá para falar com as crianças sobre isso, sabe? Não só em Brasília, mas já fui em diversas cidades fora de Minas, recentemente eu fui a Patos de Minas no Colégio Marista e fiquei 2 dias inteiros lá. Eu falei para mais de 1000 alunos. Reuniu em grupos e tal, desde criancinhas do pré-primário que queria me conhecer até no 3º ano do ensino médio. Então eu fiquei 2 dias lá falando, conversando com eles. Mas já fui a Unai, Paracatu, a Cristina, no sul de Minas, já fui em cidades de Goiás, como Formosa. Presidente Olegário você não foi, né? Presidente Olegário eu fui uma vez, mas já tem ainda bem que já está preocupado. Porque dizem que as 3 maiores cidades com PIB do mundo é Patos, Paris e Presidente Olegário. Então você não pode deixar o Presidente Olegário de fora. E tem tido assim boas informações, né, retorno de professoras, coordenadoras que me ligam e dizem, depois que você veio aqui, o pessoal está lendo mais, e isso, aquilo, sabe? Então, foi muito proveitosa a sua vinda aqui. Eu imagino o seguinte, Pereira, para mim, como para você, naturalmente, o prazer de ler é indescritível, né?
Ah, sem dúvida. Então, assim, eu acho que muita gente que não lê hoje, que usa, porque mudou muito, né, a tecnologia mudou, série, cinema e tal, mas eles não sabem que eles estão perdendo, que é um cheirinho de livro novo e você passa folheando aquele livro, né? Eu acho que os governos, né, tanto no âmbito nacional quanto estadual e municipal, precisavam investir mais, né, na questão da leitura, sabe? E já houve um bom momento. O Ministério da Educação tinha um programa chamado PNBE, parece que foi suspenso, o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Eles escolhiam uma equipe, né, uma equipe de professores, escritores e tal, pessoas especializadas, escolhiam 100 livros por ano, e desses 100 livros o MEC comprava uma grande quantidade, a ponto de enviar um livro para cada biblioteca, pelo menos um livro para cada biblioteca escolar. Eu tive 2 livros incluídos nesse programa, que foi o Pé de Poesia, se não me engano, em 1999, e depois um livro de poemas para jovens, que é Voos Diversos, em 2005, se não me engano. Mas fora isso, havia muitos outros programas de leitura, de prefeituras, de secretarias de Estado, que adquiriam livros. Hoje parece que a coisa, se não acabou, pelo menos diminuiu consideravelmente. É lamentável isso, porque o que acontece é o seguinte, que além dessa coisa da tecnologia, que você disse, né, principalmente as pessoas hoje consomem muito tempo nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e tal, e às vezes o livro fica à parte. Mas muita gente não lê também por falta do livro, sabe? E de incentivo. E de incentivo. Facilitar. Porque... Exatamente. E a leitura transforma a vida, transformou a minha, eu tenho me recordo de uma coisa extraordinária. Certa vez eu li um texto, uma espécie de uma carta de um americano. Sim. Em que ele dizia o seguinte, que a mãe deles eram 2 irmãos, e não sei se era separada, enfim, ou viúva, era só a mãe e os 2 filhos. E ela era uma pessoa humilde, uma lavadeira de roupas, né? E ela obrigava os 2 filhos a irem todo dia à tarde, eles estudavam de manhã, voltar ir para a biblioteca para ler, apenas para ler. E então, no decorrer desse texto, o sujeito termina dizendo que isso transformou a vida dele. E sabe quem era esse sujeito, Luiz Carlos? Não sei se ainda é vivo, porque eu li isso já tem uns 10 anos. Ele é presidente da Academia de Ciências de Nova York, uma das maiores do mundo. E ele cita o irmão dele, que eu não me lembro agora, mas era um outro destacado intelectual norte-americano. Então você vê, mas teria muitas outras histórias que eu me lembro, claro, de pessoas que tiveram a sua vida transformada. Um inclusive que faz palestras por aí, que era um menino de rua, parece que chegou até a estar na FEBEM, descobriu a leitura e hoje ele anda pelo país falando sobre isso, sabe? Você acha que os escritores vão ter que se adequar a essa nova tecnologia, ou você acha que a gente deve insistir nas publicações? Não, nós já temos, né, hoje a tecnologia favorece. Você tem o iPad, né? O iPad e tal. Kindle, né? O Kindle. E você tem essas já edições, o Amazon, né? O Amazon. E outras mais aí, então favorece. Eu acho o computador extraordinário, né? Porque você pode ler muita coisa hoje no computador, mas o livro, eu acho que o livro como objeto, o livro de papel, né? Eu acho que é insubstituível, sabe? Quando surgiu a televisão, veio uma coisa assim, que a televisão vai acabar com o livro.
Não acabou. Não. Eu acho que até favoreceu de certa forma. Porque a pessoa assiste Ajudou uma a divulgar, novela, né? um filme, uma série e tal, e às vezes se interessa em ler o livro. E assim também a internet. Eu acho que talvez esteja prejudicando pelo excesso de tempo que as pessoas dedicam a essas mídias, né? Mas eu creio que não acaba o livro, sabe? E é interessante que hoje você tem muita gente publicando, sabe? Publicando livros, muito mesmo. Eu vejo agora, no mês de agosto, eu já fui a 2 lançamentos e tem mais 4 para ir ainda, só aqui em Brasília. Então tem muita gente publicando, eu acho que sempre vai ter leitor. Agora, o que eu penso é que precisa haver um estímulo cada vez mais acentuado, intenso, né, e insistente com a juventude, sabe? Porque quando o jovem descobre a leitura, a vida dele se abre. Com certeza. Ele, em geral, se torna melhor aluno, sabe? Então, ele não escreve melhor, fala melhor. Se torna um cidadão, né, Luiz Carlos? Porque nós somos seres históricos, né? Então a gente tem que dar um sentido à vida. E eu acho que a leitura favorece muito essa coisa de você dar um sentido à sua vida, de você ter uma visão crítica da realidade, né? De você se inserir no pensamento político, enfim, você se situar diante do mundo, né? E você descobrir a si mesmo também, né? E tem aquele velho ditado, né? Ou uma frase que eu nem sei quem diz, e quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Já que você citou essa frase, me permite que eu me lembrei do Mário Quintana, que tem uma frase extraordinária, que diz assim: os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas.